E agora nós vamos construir o menu da nossa landing page. Nós já passamos pelos conceitos básicos, agora nós iremos continuar ainda em alguns conceitos básicos, porém nós iremos utilizar também conceitos um pouco mais avançados. Para o nosso conceito básico aqui, eu vou utilizar a ferramenta de texto com a tecla T no teclado. Eu vou dar um clique aqui em qualquer área aqui fora ou dentro da nossa prancheta. Eu vou escrever a nossa palavra home, que será o nosso primeiro botão do nosso menu. Você pode fazer da seguinte maneira: criar já um auto layout, que é um conceito já avançado também no Figma, ou você pode duplicar essa camada apertando Ctrl C, Ctrl V. Você vai duplicar ela, ou você pode vir aqui na camada selecionada da ferramenta texto, né? Na camada selecionada que nós acabamos de criar, você pode segurar o Alt, clicar e arrastar. Você vai também duplicar essa seleção, esse elemento. Dito isso, o que nós podemos fazer? Eu vou voltar aqui apagando, vou apagar esses elementos e vou escrever novamente a palavra home. Tecla T no teclado para acionar a ferramenta de texto. Eu vou simplesmente clicar com Alt, arrastar, escrever aqui serviços, vou com Alt de novo, clicar e arrastar, vou escrever aqui blog, com Alt novamente, clicar e arrastar, eu vou escrever aqui sobre nós. Ainda continuando nos conceitos básicos, eu posso criar aqui um botão, uma espécie de botão de cadastro, e no final você vai entender como criar esse botão. Continuando ainda com a ferramenta de texto, nós podemos escrever aqui passa login, tudo maiúsculo, ou em minúsculo, cadastre-se em maiúsculo. E agora nós vamos começar a entrar na propriedade de configuração de texto. E aqui no seu canto direito você tem a propriedade text, onde você pode mudar tanto a fonte, que é onde está escrita Monte Serra, que é uma fonte muito famosa. Você pode mudar o peso para qualquer um desses pesos, tanto você pode mudar o tamanho dessas fontes para o tamanho que você quiser, nos tamanhos pré-selecionados, ou vir aqui manualmente, clicar, mudar o tamanho que você quer. Nós temos também a configuração de alinhamento, direita, esquerda e centro. Temos as configurações também de alinhamento por conteúdo. E agora, ainda na ferramenta texto, eu vou selecionar a palavra login e vou mudar apenas o peso da palavra login. Vou colocar em bold. Eu vou fazer o mesmo com a palavra cadastre-se. Vou selecionar a palavra cadastre-se e vou modificar o peso dela. Agora, ainda aqui na ferramenta texto, eu vou vir aqui nesses três pontinhos e vou modificar apenas o traçado dessas palavras, que será aqui em decoration. Eu vou modificar aqui e colocar como underline. Eu vou simbolizar que essas duas palavras é um link. Então normalmente nós utilizamos esse tipo de designer para simbolizar que isso é um link. Então eu vou novamente nos três pontinhos na ferramenta de texto e vou mudar a decoração dela para underline. E ainda assim, nas configurações, vindo aqui no lado direito, você tanto pode modificar a cor de preenchimento aqui no fill, mudar a cor. Se você apertar Ctrl Z, você vai desfazer o que você mudou. Você pode adicionar um stroke, e você vai adicionar uma espessura à letra, certo? Se você clicar aqui nesse menos, você vai desfazer também o que você acabou de colocar. Se você vir aqui em efeitos, tanto você pode colocar uma sombra, como você pode colocar um blur. Você pode colocar um drop shadow, que é a sombra. Você pode colocar um background de blur, tanto você pode colocar um inner shadow, que é uma sombra de linha. Vou vir aqui no sinalzinho de menos, vou desfazer toda essa configuração. No export é somente para você exportar o elemento. Vou desfazer, e aqui ainda na nossa palavra que nós acabamos de criar, nós vamos criar aqui uma espécie de cadastro. Então com a tecla O
do seu teclado selecionada, você vai para a ferramenta elipse. E para você criar uma ferramenta elipse perfeita, você vai segurar o Shift, clicar e arrastar. Pronto, cliquei e arrastei. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui no canto direito, vou modificar a cor desse elipse. Eu vou colocar num cinza, num tom mais escuro. 95, 92, 92 é a cor desse elipse. Eu vou, com Alt selecionado, clicar e arrastar para baixo. Eu vou modificar a cor também desse elipse aqui no canto direito. Eu vou colocar aqui numa cor mais clara, um cinza mais claro, cinza C7, C7, C7. Com a tecla K selecionada, eu vou redimensionar a escala no geral desse elipse. Então eu vou diminuir o tamanho, eu vou colocar em 100 pixels de altura e em 100 pixels de largura. Eu vou voltar para a nossa ferramenta seleção, apertando a tecla V, eu vou selecionar esses dois elipses. Se você vir aqui no seu canto esquerdo, você vai ver aqui elipse 8 e elipse 7, que são seus dois elipses. Se você selecionar os dois com Shift, clicando em um, clicando em outro, você vai vir aqui na ferramenta de alinhamento de elemento. Então nós vamos centralizar os dois elementos, tanto na horizontal como na vertical. Então nós temos aqui duas elipses, uma dentro da outra, simbolizando que este elemento no completo é um botão de cadastrar. E aqui o próximo recurso que nós iremos utilizar é o recurso de ícones. Então você vai vir aqui nesse canto superior, onde está escrito Resources, você vai clicar. Você pode vir aqui onde está escrito Plugins. E eu vou utilizar o ícone de fonte Awesome, certo? Ó, vou escrever aqui fonte Awesome e ele vai buscar aqui o plugin que você já tem instalado e também a galeria de plugins, certo? Caso você não tenha nenhum plugin instalado, você vai vir aqui na aba de plugins, basicamente vai rolar aqui, enfim, vai buscar aqui onde está escrito Browse More in Comunidade, né? Ou você vai clicar aqui nesse botãozinho aqui que parece um globo, que você vai direto também para a comunidade. Daí aqui dentro da comunidade você vai escrever o nome do plugin que você quer. No nosso caso é o Fonte Awesome. Vou vir aqui, ó, escolher o nosso Fonte Awesome, aonde tem o desenho de uma bandeira. Eu vou clicar aqui em Open In. Você pode usar o projeto que você está utilizando. Uma coisa que eu acabei não fazendo e não mostrei para vocês também, você pode renomear o projeto, que será melhor para vocês. Então, se você vir aqui na aba, no painel inicial, se você vir aqui no painel inicial do seu Figma e clicar com o botão direito em qualquer um do seu projeto, como esse daqui, ó, com o botão direito do mouse, você vai vir aqui, ó, em Rename. Eu vou renomear aqui projeto Fermento. Caso o seu projeto não esteja ainda renomeado. Voltando aqui para a nossa aba da nossa comunidade, eu vou abrir aqui o Fonte Awesome no projeto que eu tenho. Daí, se para você não tiver instalado, vai aparecer Install, ou vai aparecer Run, né? Você vai clicar nesse botão, simplesmente, dele vai abrir o plugin do seu o que você acabou de instalar. E para o próximo aqui, nós podemos usar esse botão aqui, ó, de menu, que simboliza um menu, certo? Nós podemos utilizar também, ó, esse avatarzinho aqui para colocar dentro do nosso elipse. Mas agora, principalmente agora, eu vou usar esse ícone aqui para criar um menu para nós. Então vou apertar aqui com a tecla K para poder redimensionar a escala desse elemento. Eu vou colocar aqui numa proporção que fique bem parecida
com nossos outros elementos. Aqui nós já temos o nosso botãozinho de menu, certo? Como esse site, a princípio, não vai ter nenhum botão de compra, de carrinho ou coisa do tipo, eu só estou simulando alguns elementos aqui que nós podemos colocar. Se você utilizar botão de carrinho ou qualquer outra coisa do tipo, é o mesmo passo a passo. Eu já tenho separado uma página aqui com vários ícones. Então, vou pegar aqui alguma coisa simbolizando a carrinho ou a sacola. A carrinho ou a sacola, ó. Vou utilizar essa sacola. Vou dar um Ctrl C. Vou vir para a nossa página, onde está o nosso design, e vou colar. Eu vou redimensionar a mesma coisa para o mesmo tamanho de 81 por 81. 81 por 81. Vai ter aqui o nosso ícone. Mas esse ícone de sacola sempre aparece depois de menu. Sempre aparece antes de menu, né? Porque eu quero explicar algumas coisas para você no nossos componentes avançados, porque nós iremos criar variáveis em cima disso. Então agora a única coisa que precisa compor nosso menu é um logotipo, certo? Para esse logotipo eu irei utilizar apenas uma simples texto. Então vou escrever aqui Manuel. Eu só apenas vou mudar o fonte desse texto para Monte Carlo, que é uma fonte padrão que nós já temos aqui dentro do nosso Figma, e nós já temos aqui a nosso logotipo. Então basicamente esse será o nosso menu. O que nós podemos fazer aqui agora? Agora nós vamos começar do pequeno para o maior. Então, como o menor, o pequeno são os botões, que são esses daqui, eles são uma ferramenta texto. Então agora nós iremos começar do pequeno para o maior. Então vou começar pelos nossos botões, aonde estão as ferramentas de texto que levam à página do menu, certo? São os nossos botões de menu. Eu vou clicar aqui na palavra Home, segurando o Shift e o A, eu vou criar um Auto Layout. Eu vou fazer a mesma coisa com os outros botões, apertando Shift A, criar um Auto Layout, Shift A, criar um outro Auto Layout, um Shift A, criar um outro Auto Layout. E dentro disso, nós podemos pegar todos esses Auto Layouts e criar um Auto Layout dentro desse Auto Layout. Eu vou selecionar todos esses textos, aonde agora são Auto Layout, e vou criar um Auto Layout dentro de um Auto Layout. Tá vendo aqui, ó, que estão vários frames. Eu vou agora apertar a tecla Shift A e vou criar um Auto Layout dentro de um outro Auto Layout. O interessante disto é que se nós pegarmos agora a palavra Home, clicar e arrastar, se nós pegarmos agora a palavra Home, clicar aqui dentro do Auto Layout da palavra Home, clicar e arrastar, nós podemos modificar o lado onde nós queremos, sem modificar espécie de tamanho ou coisa do tipo. Daí agora nós podemos trabalhar aqui a movimentação dos nossos elementos sem modificar o tamanho ou a largura de cada elemento, sem ter que puxar um por um a mão e fazer isso como se fosse no Photoshop. No Photoshop isso dava muito trabalho, muita dor de cabeça. E agora a próxima coisa que nós temos aqui são os nossos botõezinhos aqui bonitinhos de cadastro. Então o que eu vou fazer? Eu vou juntar os dois, selecionar os dois e apenas criar um Auto Layout deles. Agora nós vamos fazer para cada outro elemento também um Auto Layout. Selecionar, com Shift A, criar um Auto Layout, selecionar, Shift A, Auto Layout. O nosso logo também vou fazer a mesma coisa, Shift A, Auto Layout. Vou selecionar aqui, selecionar aqui, selecionar aqui e selecionar aqui. Nós temos aqui também o nosso logo, ó. Vou selecionar todos e vou dar um Shift A e ele vai selecionar da maneira um pouco mais próximo possível, que como estivesse organizado ali dentro. Agora nós podemos trabalhar o alinhamento desse Auto Layout através da nossa ferramenta Auto Layout. Você pode ver que aqui ele está para cima, aqui está para cima, aqui está colado e tudo em cima, porque aqui está modificado, ó. Se nós colocarmos aqui centralizado ao topo, ele vai modificar centralizado ao topo, apesar de que nós não estamos vendo aqui. Por quê? Porque ele está na proporção hug,
Se você vir aqui no frame, ele vai estar em hug, quer dizer que está abraçando o elemento. Se você modificar, se você clicar aqui nesse frame, aonde está escrito 44 e modificar aqui, ele vai deixar de ser hug, tá vendo aqui no frame? Vai deixar de ser hug na horizontal. Se você passar o mouse aqui e ver que essa seta modificou também, ó, de cima para baixo, você vai tirar de hug na vertical e vai conseguir trabalhar o alinhamento dentro desse frame. Mas não é o que nós queremos aqui. Eu só estou te mostrando, dando uma breve como funciona o frame e o auto layout. Aqui no frame nós vamos voltar aqui para hug, vou voltar aqui para abraçar os conteúdos e vou vir aqui no auto layout, colocar aqui em align center. Eu vou apertar a tecla K no nosso teclado e vou modificar a escala, diminuir ela. Só que antes disso eu vou trazer para dentro do nosso elemento do Mac Pro 14, tá vendo? Ó, trouxe aqui para dentro do nosso elemento, ainda com a tecla K selecionada. Eu vou redimensionar o tamanho desse conteúdo, deste elemento, para que caiba aqui dentro. Agora eu vou voltar, que é a nossa ferramenta de seleção. Podemos vir aqui, ó, encostar esse conteúdo bem lá no canto e trabalhar a proporção do nosso auto layout na horizontal padding. O que eu vou fazer? Eu vou pegar esse auto layout, que é essa coluna aqui, ó, onde eu estou passando o mouse, e colocar ela bem para cá, para que este elemento dessa bolsa fique aqui nessa linha da nossa marcação da nossa guia. Então eu vou aqui modificar o horizontal padding, certo? Tá vendo, ó? Ela vai ficar encostada aqui na nossa guia, a bolsa vai ficar encostada aqui na nossa guia, e ambas as guias do auto layout vai ficar encostado nas laterais do nosso conteúdo. Você pode vir aqui agora também, ó, trabalhar o vertical padding para que ele se pareça agora definitivamente com o nosso menu. Ó, eu trouxe esse menu aqui para cima, ó. Eu trouxe isso daqui para cima. Agora nós vamos trabalhar aqui no nosso vertical padding. Eu vou trazer a nossa de forma vertical até o banner, certo? Então agora nós temos algo mais parecido com o menu. Eu vou colocar um preenchimento de uma cor branca dentro desse frame aqui no fio, certo? Eu vou vir aqui no maisinho. Eu vou adicionar aqui um branco, ó. Tá vendo? Agora tá parecendo um pouco mais com o menu. Eu vou adicionar um branco. Agora nós já temos o menu. Agora o próximo passo é tornar esse menu responsivo. E eu estou planejando isso para deixar na próxima aula, senão o vídeo vai ficar muito longo.